Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Everton, eu sou engenheiro de áudio e tô aqui para trazer um conteúdo que envolve muito a questão da mixagem musical. Eu trouxe a princípio esse tema que é de volume e logo pensei já trazer junto outras questões que abordam esse tema que é da mixagem. Então nós vamos ver hoje à noite dois temas importantes no processo de mixagem que vai ser volume e panorama. Esse processo de mixagem, ele aborda outros aspectos que não só são esses dois. Eles são volume, panorama, equalização, controle de dinâmicas com compressores, é, ambientação com reverbs e, por último, mas não menos importante, a automação. Esses procedimentos, eles foram abordados por alguns engenheiros e um dos que mais trabalharam em cima dessa fluidez desse processo foi um engenheiro chamado Bob Osinski. Inclusive, eu vou deixar aqui depois no chat informações sobre esse engenheiro que já escreveu mais de 24 livros sobre o assunto e é uma autoridade quando se fala em mixagem musical. Estou deixando agora aqui no chat o link sobre esse engenheiro, que eu acho interessante vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a obra dele. Nesse processo de mixagem, existem vários passos e, a princípio, são muitas informações que a gente tem que adquirir, porque é um processo relativamente largo, porque demanda muito trabalho em todos esses aspectos da mixagem, sendo o volume até chegar na automação. E esses processos também, eles têm muitas ferramentas que podem ser usadas para trabalhar em vários aspectos no áudio, como o volume, como os panoramas, como a equalização, equalizadores, compressores, reverbs. São muitos ajustes, são muitos parâmetros, mas um dos mais importantes, e eu considero que é o mais importante pelo estudo na mixagem já faz muitos anos e por acompanhar também durante muitos anos o trabalho de outros engenheiros, a questão do volume. A questão do volume como organização de todos os seus elementos na sua composição. Essa parte, ainda que possa parecer muito simples, porque a gente vai ver que o ajuste de volume depende de um parâmetro que é o fader de volume, é muito simples, não tem muitos ajustes, não tem muitos setups, não tem muita complexidade a princípio, mas envolve muitas questões é, é, que envolvem muito mais a percepção dos seus elementos em relação ao estilo musical que você está trabalhando. Existem umas maneiras, existem algumas questões, existem algumas orientações, uns guias que podem nos ajudar a como equilibrar bem os nossos elementos, dependendo muito do estilo musical que a gente está fazendo. Então eu digo que o ajuste de volume, ele pode parecer simples, mas ele traz muita importância para a nossa mixagem. Uma vez que nós equilibramos nossos elementos de maneira que ele não contextualiza com o nosso estilo, a gente não vai conseguir transmitir a mensagem que a gente está tentando passar. Seja ela uma mensagem de força, como no rock and roll. Então você imagina que uma faixa que traz essa energia que o rock and roll tem, e você coloca esse vocal com um volume muito baixo, ou grava ele muito baixo, ou a pessoa canta de uma maneira muito baixa, descontextualiza muito o estilo na maneira como está essa pressão sonora, como está essa atitude desse volume. Então a gente não vai conseguir entender muito bem a mensagem de um rock que pode ser pesado, mas com uma voz muito baixa, enfim, não que isso não seja certo ou que não possa ser provado em alguns momentos para criar dinâmica, criar esse impacto, mas elementos que fogem do seu volume em seu estilo pode descaracterizar muito a sua música, ok?
Então a gente pode usar vários elementos musicais dentro do seu estilo para tentar encontrar um equilíbrio. Eu vou trazer para vocês hoje a questão dos volumes. Então, uma das primeiras questões que nós vamos ver na relação do volume não vai ser uma questão tão criativa, mas vai ser uma questão técnica. Por que eu falo técnica? Porque normalmente o ajuste de volume não é de uma maneira independente. Ou seja, a gente não vai estar misturando uma música sem elementos. Ou seja, são vários sinais combinados. E na hora de combinar esses sinais, esse sinal que tinha uma forma de onda, que tinha um volume, que tinha uma impressão, vai começar a sofrer alterações com esse outro volume, desse outro elemento. Então a combinação de dois elementos gera mais volume, gera outras circunstâncias. Essa circunstância que eu estou tentando apontar na hora de começar a fazer a mixagem é a quantidade de volume que nós vamos ter na somatória dos nossos canais. Então, numa mesa, como vocês estão vendo aqui no vídeo, existem muitos canais para os seus elementos, mas existe um canal master, um canal que ele vai servir para mostrar para a gente aonde está a somatória de todos os nossos faders. Então, esse canal que tem os nossos volumes totais, ele não pode passar de 0, ou seja, ele não pode ser clipado. Vou tentar trazer aqui para frente a imagem do meu Pro Tools. Então aqui ao lado você vê que eu tenho os meus canais. Aqui eu tenho o meu Pro Tools. Multipista, que pode ser também qualquer outro DAW, qualquer outra Digital Audio Workstation. No caso aqui eu estou usando o meu Pro Tools para poder ilustrar que a somatória dos nossos canais vão ser muito maior do que quando a gente toca só um elemento. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu e aqui eu tenho meu volume. Espaço para colocar o restante dos meus elementos. Então o vocal ele está no volume que nós consideramos ideal para começar, que é esse tema que eu vou começar a abordar com vocês. Por onde começar a mixagem? Por onde eu devo começar a mixagem? Então a mixagem deve ser começada por algum elemento que seja o mais importante na sua mixagem. O estilo musical vai definir um pouco qual é o seu elemento principal. Normalmente, uma música que traz vocais, que trazem mensagens, elas têm que passar essa mensagem. Ou seja, se nós usássemos esses vocais muito baixos, eu acho que não tem muito propósito. Ainda que, não sei, se o seu interesse da música é colocar alguns vocais mais introspectivos, ou seja, pode funcionar. Na música não é uma regra, mas se você coloca uma mensagem, eu acredito que ela tem que ser transmitida. Eu acho que se você falou algo, é para que alguém entenda, né? De maneira inteligível. Então, nossos vocais serão, a princípio, um guia, uma primeira levantada, para saber aonde eu vou chegar com meus outros elementos. Então, nesse caso, eu tenho meu vocal aqui, saindo do canal de voz. Então, qual seria o ideal para a gente começar a nossa mixagem? Então, o ideal para a gente começar a nossa mixagem seria levantando o primeiro elemento principal. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma música que é mais para o eletrônico, para o techno, eu vou estar subindo o quê? Se não tem vocal, a marcação do nosso kick é um elemento principal. Ainda que ele não é melódico, no techno
industrial ou no techno groove, ele é o elemento principal no sentido de que quando nós fazemos músicas para pista, existem muitos outros tipos de intenções musicais, umas para cinema, umas para televisão, que não pode soar tão alto, mas para pista, música para clube, eles precisam ter a pegada, precisa ter a marcação forte. E se a gente não tem essa marcação forte, vocês entendem que descaracteriza muito? A música fica meio xoxa, fica meio sem pressão. Então é muito importante a gente começar a levantar o kick quando a música não tem um vocal, numa música eletrônica, ou o vocal, para a gente conseguir colocar os outros elementos de maneira que eles acomodem o vocal sem atrapalhar ele. E esse volume que a gente vai deixar o nosso vocal ou o nosso kick, ele precisa ter um limite ainda suficiente para que outros elementos entrem na música. Esse limite que a gente está tentando buscar, o termo dele é headroom. Então a gente vai ter que ter um espaço, um headroom para os outros elementos. Eu costumo deixar o meu elemento principal, ou seja, eu começo a subir aqui o meu vocal até chegar num ponto que eu acho que está ótimo, chegando a menos 10, a menos 10 dBs aqui no meu master. Então normalmente eu deixo esse meu kick batendo aqui a menos 10 dBs, às vezes a menos 12. Eu acredito que já tem um headroom suficiente para a gente começar a acomodar os outros elementos, ok? Continuando, vamos ver nossos tópicos. Então seria essa a maneira como a gente deveria proceder. Levantando primeiro o elemento principal, depois a gente vai começar a levantar a bateria. Dentro dos tópicos que a gente está abordando hoje, a gente está falando agora sobre o que é volume relativo. Por que eu estou trazendo agora o tópico e mostrando o que é volume relativo? Porque a mixagem, ela não tem mais agora o nosso 0 dB do nosso canal master como um limite. A princípio, eu falei que nós deveríamos subir o elemento principal, chegando a menos 10 dBs, para que outros elementos entrem na música e ainda a gente tenha um headroom para poder mandar para uma mastering. Esse assunto a gente vai abordar um pouco mais ao final da live. Então eu levantei o meu elemento principal, seja o vocal, ou seja um bumbo, ou se a música é só um piano, ou seja, aquilo que traz a mensagem principal para a música. Normalmente é um vocal ou um instrumento médio, que ajuda a gente a equilibrar depois os graves e os agudos da música sem perder essa referência. Mas voltando ao volume, nós tendo menos 10 dBs de headroom, a gente tem agora essa referência. Essa referência que seria o do nosso volume relativo. Então, o que seria o nosso volume relativo? Nosso volume relativo seria agora a nossa guia como o volume mais forte, aquilo que é mais principal da música, aquilo que, em teoria, não vai passar disso de volume. Então, eu estou colocando meu vocal num volume que eu não tenho um outro elemento que vai ultrapassar esse limite. Então, todos os outros volumes da nossa música é relativo a esse volume principal. Essa questão de volumes relativos é importante para a gente entender qual que é a ordem, qual que é a cadência, qual que é a profundidade de elementos que a gente vai começar a criar na nossa música, na nossa composição. Então, voltando aqui à nossa composição, deixa eu tirar aqui a tela do... Então, voltando aqui à nossa composição, eu primeiro levantei o meu vocal. Eu acredito que a melhor maneira para a gente começar a nossa mixagem é trazendo o nosso elemento para baixo, totalmente na nossa mix, e ir subindo ele pouco a pouco, até sentir aonde que ele vai batendo. E o momento que você acredita que você chegou aqui no seu volume ideal, que seria o menos 10 dBs. Aqui no caso eu tenho o meu canal master,
que eu tenho ele mede a minha quantidade de volume. Então aqui ele tá batendo, eu tô batendo, esse aqui é o medidor de LUFS, de Loud Units Full Scale. É uma medição mais ampla de frequências, que a gente não vai entrar nesse tema agora. Mas aqui em cima, do lado esquerdo, eu tenho meus medidores que são de pico. E aí eu tô buscando aqui, ó, menos 10 dB, tá vendo? Esse vocal tá batendo no 10. Por aí, ele clica no menos 10, mas esse aqui me interessa. De volume. Logo, eu vou começar a mixar a bateria. Subi o meu elemento principal, cheguei a menos 10, eu vou agora no meu kick e vou começar a fazer o mesmo procedimento. Eu vou abaixar meu kick. Eu acho que aqui tá legal e vou seguir. Então eu levantei primeiro o elemento principal, segundo eu levanto o meu kick, terceiro eu aconselho a levantar algum elemento percussivo, pode ser, mais agudo, ou seja, que não esteja nessa mesma gama de frequência do grave. Então o conceito que eu estou trazendo agora na mixagem é de equilíbrio, aonde eu tenho o vocal, que é a minha guia dentro do espectro de frequência do equalizador, né? Quando nós temos um equalizador para poder ter essa ideia, eu vou mostrar que dentro do equalizador existe um espectro bem grande de frequências. Aqui são os graves, aqui são os médios, aqui são os agudos. Então, em teoria, uma música completa, ela traz todo esse espectro preenchido. Então, se uma vez você não coloca um grave, eu acho que meu kick tem bastante grave, no final das contas você vai sentir falta dele. Então aqui eu tenho o meu espectro de frequência, aonde eu vou estar buscando preencher ele. Então se eu coloquei o meu vocal, levantei o meu vocal, aonde o meu vocal ele ocupa essa parte média, eu já tenho uma guia, não só de volume, mas de frequência. Então eu subo meu kick equilibrando essa balança. Então eu tenho aqui o meu vocal, eu coloquei o meu kick e começou a ficar kick vocal. Então eu sinto que tá legal, mas eu sinto que tá desequilibrado. Então agora eu começo a trazer uns elementos um pouco mais agudos. De repente um snare, pode ser uns pratos, para sentir mesmo que eu tenho esse equilíbrio. Porque se eu começo a mixar kick e bass, eu começo a imergir muito nesse universo de graves e fica muito difícil perceber que eu tô lá no submundo dos graves e quando eu vou colocar alguma coisa aguda, parece que o pouco agudo que eu coloco já é o suficiente. E não é. Então aqui na minha mixagem o que eu vou fazer é isso. Eu vou subir primeiro o meu vocal, depois eu subo e aí depois eu posso subir os genéricos. Eu acho que eu cheguei numa parte de break. Vou voltar aqui um pouquinho. Eu tô sentindo equilíbrio na minha cabeça, mais do que colocar só eles na mesma frequência. Agora eu posso subir esse grave. Mais elementos percursivos, levando para baixo, tirando com os LEDs, trazendo pra cima de novo agora com os drones, umas câmeras se pelo menos eu tenho espaço suficiente de pelo menos uns menos 6 dBs, menos uns 5, 4 dBs de pico para eu poder levar para minha mastering. Ok? Então, recapitulando um pouco dos assuntos que a gente acabou de abordar.
Primeiro, os ajustes de volume, a importância dele, cada estilo musical, como importa nos ajustes do nosso volume e como eles nos ajudam a guiar. Ajustes de volume relativo, ou seja, o que seriam os volumes relativos? Seriam a ordem que a gente vai começar a criar com os nossos elementos de maneira que a gente não atrapalhe a coerência do nosso estilo, né? A somatória dos nossos volumes, que existem padrões de volumes que a gente precisa manter para que a gente não ultrapasse os menos o clipe, né? Distorção, que não é legal para nossa produção musical. E é isso. Vamos ver aqui agora que a gente vai abordar. Deixa eu só trazer aqui a telinha. OBS dando um banho em mim. Legal. Então nós vimos o que é volume relativo e a importância dele aqui, né, no nosso material, na nossa composição musical. Vamos falar agora um pouco sobre formas de onda. Por que formas de onda é importante para a gente entender? Porque eu estava explicando que o áudio ele se comporta de maneiras diferentes quando a gente soma os nossos canais. Por que é importante entender isso? É importante entender isso de maneira que a gente viu que às vezes a gente pode achar que só através da maneira do posicionamento do nosso fader a gente vai conseguir fazer uma mixagem. Isso não é verdade. A gente entende que alguns faders podem estar com as mesmas quantidades de volume, mas os elementos soarem alto. Ou seja, os dois elementos, nós podemos encontrar dois faders que estão na mesma posição de volume, mas um desses elementos podem estar muito mais alto que outros. Então, nem sempre a quantidade de volume define se esse elemento está mais alto ou não. Isso por quê? Isso pela quantidade de harmônicos que esse elemento pode ter. É interessante entender isso porque às vezes na mixagem o que acontece é que nós estamos mixando alguns pratos e às vezes dá aquele receio de que o fader está muito lá embaixo. Eu já passei por essa situação de estar mixando alguns elementos que eu tinha uns faders quase passando do zero e outros elementos que eu colocava um pouquinho e sentia que estava suficiente, mas não me convencia pelo posicionamento desse fader, que era muito baixo. Mas isso tem uma lógica na física, né, do áudio, pela quantidade desses harmônicos que eles podem ter. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui no Ableton, no Pro Tools. Deixa eu só ver onde que eu coloquei ele. Aqui. Então, trazendo de volta aqui o programa, nosso DAW que a gente está usando hoje, que é o Pro Tools. Vou deixar isso aqui. Eu tenho aqui um sintetizador para explicar a diferença entre sons com poucos e muitos harmônicos e como isso influencia na quantidade e na percepção nossa de volume. Então aqui o que eu tenho é um equalizador com espectro analyzer para a gente observar a onda. E aqui eu tenho um sintetizador com uma onda senoide, ou seja, uma onda fundamental. Vamos ver porque não está soando. Ela está em solo. Então, ok. Então aqui eu tenho um sintetizador. E aqui eu tenho aqui a minha onda fundamental. Então nós chamamos essa onda de uma onda fundamental. Ela não tem harmônicos. Então essa onda ela pode ter muito volume no seu fader e não soar muito alto. Porque ela é uma
onda que não traz harmônico, ela não traz muitas ondas médias, muitos pares fundamentais, né? Os múltiplos dela, né? E quando nós ouvimos uma onda que tem mais harmônico, vou trazer um exemplo de uma onda que tem mais harmônico, como uns leads, synths, a gente vai ver que a maneira como isso se comporta é diferente. Aqui, né? Ainda não, só mais um pouco. Essa também eu exagerei, mas tudo bem. Essa onda, ela tem muitos, mas muitos harmônicos. Ela não deixa de ser aquela onda inicial que nós ouvimos, porque ela sempre, como todas as ondas, elas têm a sua fundamental, que está bem aqui no começo. Ela tem sua fundamental, mas ela tem muitos harmônicos pares superiores, tem uma quantidade absurda de harmônicos. Então, esse elemento ele vai soar muito mais alto estando no mesmo volume que o outro. Então, essa relação de faders e quantidade de volumes, né, de maneira aparente, né, não está muito explícita de maneira visual. Então, é muito importante ter essa questão das séries harmônicas, de entender que elementos que têm muitos harmônicos, eles soam muito mais forte do que elementos que têm poucos harmônicos. Isso tem uma suma importância para a gente saber se acostumar que na track vai ter que ter elementos que soam muito baixo e assim é a profundidade da nossa música. Nós buscamos muita profundidade na nossa música, trazendo esses elementos, trazendo esses elementos na profundidade, criando dimensão na nossa mix, ok? Vamos dar uma olhada. Eu quero abordar agora com vocês o quarto tópico da nossa live, que seria no volume ideal para começar nós já falamos. Menos 10 dBs, os outros elementos se misturando, até a gente chegar a menos 6 dBs, menos 4 dBs, tudo de pico, para podermos levar a mix para master. Ok? O próximo tópico vai ser sobre níveis de volumes aparentes. Deixa eu tirar essa tela aqui da frente. Níveis de volumes aparentes. O que esse tema aborda? Esse tema aborda uma questão sobre volumes para facilitar um pouco a nossa vida na hora de entender essa profundidade toda que eu estou querendo dizer. Porque eu falei de elementos que podem estar no seu maior rango de volume, que seria a nossa referência do nosso volume relativo, né? Normalmente o volume principal, o kick ou o bass ou alguma coisa que traga muita informação para a música. Nós temos uma quantidade de volumes dentro desse fader aqui no nosso programa muito grande. Então, assim, a parte de a gente ter os nossos medidores, os nossos medidores de dBs e saber que eles vão lá desde menos 99, porque se vocês analisarem, quando vocês pegam um medidor como esse aqui que eu tenho, ele vem aqui, ó, de menos 90, ou seja, sei lá, devia estar aqui até 100, de menos 90 até 0. Então, dá uma sensação de que eu tenho uma infinidade mesmo de volumes, né? De espaço para criar essa profundidade dentro da minha mixagem. Lembrando que eu crio essa profundidade através do posicionamento de faders de volume. Então, uma vez que eu coloquei o meu kick aqui, eu vou criando os outros, eu vou alocando, né, os outros volumes, eu vou criando a profundidade dentro da minha mixagem. Só que a princípio, parece que eu tenho uma quantidade muito grande de profundidade. De menos 90 decibéis para de menos 90 decibéis nesse meu medidor aqui, para o 0 é uma quantidade muito grande que pode parecer que eu me perco um pouco na hora de organizar os meus elementos.
Então, esse conceito de volume aparente que a gente está vendo aqui no nosso tópico, ele traz uma questão que é simplificar essa quantidade de profundidade de maneira que a gente consiga ter 5 níveis de volume aparente. Então, nós vamos imaginar, eu vou trazer agora um slide, deixa eu pegar ele aqui. Só um minutinho. Então eu vou trazer para vocês uma figura que mostra um pouco a representação visual da nossa mixagem. Ou seja, como visualmente nós imaginaríamos a nossa mixagem. Esse aqui é um conceito aplicado. Esqueci o nome do engenheiro que fez isso agora. Ele é da velha guarda também, na década de 70. Esqueci, tudo bem. Salvo o meu engano aqui. Não vou arriscar o nome dele, mas tudo bem. Mas isso representa visualmente como nós organizaríamos nossa música dentro do nosso espaço, tanto de volume, como que vocês estão vendo, que é a profundidade, e também como de espacialidade em estéreo, left e right. Então, essa imagem serve para a gente tentar entender de maneira visual, que a princípio pode nos ajudar, como a gente vai organizar tanto os volumes nessa questão de profundidade, como o nosso panorama, que eu já vou falar agora nessa segunda parte da live. Então, nós temos, na maneira como esse engenheiro desenvolveu esse conceito, os volumes aparentes do número 1 ao 6. Aonde o volume aparente número 1, ele seria um volume um pouco a mais do que o volume do elemento principal. Então, o volume aparente número 1 seria um elemento que, em algum momento da canção, você quer chamar muito a atenção do seu público. Não é muito raro de que coloquem elementos nesse volume, mas não é tão comum, porque eles vão quebrar mesmo todo esse teto da sua mixagem para chamar bastante atenção mesmo, como um efeito que chega para quebrar a música no meio, um relógio, não sei, sabe, um trovão, alguma coisa que tenha muito volume. É importante tomar muito cuidado com esse volume. E eu acredito que o importante é o que bata nesse volume seja rápido, porque ele quebra bastante o tecido, né, o limite da sua mixagem. O volume aparente número 2 é o volume que vai estar os elementos principais da nossa mixagem. O vocal, em grande parte dos estilos. O bumbo, em alguns estilos sim, o bumbo está alto nesse volume. De repente, os hip hops, é, alguns tipos de hardcore, hardcore eletrônico, né? Frenchcore, algumas coisas nesse elemento, nesse volume. Mas esse volume, ele lembrar que ele é nosso volume relativo. Então ele é o teto do nosso volume, ele é bem alto ainda. Acredito que um vocal seria legal nesse volume, algum kick, ok? Poucos elementos nesse volume. Você está vendo que a gente está caindo na profundidade, estão diminuindo os elementos. O volume aparente número 1, é legal colocar alguma coisa ali? Pô, talvez, mas que seja um elemento e de maneira muito rápida. Volume aparente número 2 é o nosso teto de nossos dBs, menos 10 dBs. Quantos elementos ali? Um pouco mais. De repente um vocal e um kick batendo bem parejo, bem iguais, forte, pode ser também. Já nesse volume aparente número 3, no volume aparente número 3 é uma camada onde vão estar grande parte dos elementos. Vão estar grande parte dos elementos percursivos da bateria, snare em grande parte dos estilos, prato em grande parte dos estilos. No volume aparente número 4, a gente vai alocar alguns elementos mais suaves, como de repente alguns pratos em grande parte dos estilos, de repente alguns elementos mais de reverberação, alguns elementos de efeito podem começar a entrar nesse ambiente.
O volume aparente número 5 ele já é bem baixo. Ele vai se encontrar grande parte dos nossos delays, dos nossos efeitos, muito pouco volume. E o volume aparente número 6 ele vão ser texturas, alguns noises, dependendo do estilo, como o lo-fi, que traz alguns cliques de vinil, ou alguns drones em alguns estilos de ambient drones. Então você vê que visualizando, tendo em conta esses volumes aparentes, é muito mais fácil a gente não saturar certas camadas de volumes com a mesma quantidade de elemento. Então isso traz, a parte de a gente não saturar essa mesma camada com muitos elementos, a gente começa a criar profundidade na nossa mixagem. Então ao invés de na próxima vez a gente olhar para o nosso mixer com uma quantidade absurda de volume, que nem a gente estava aqui olhando aqui no nosso Pro Tools, desde o menos 99 aqui, até bater ali em cima no nosso tipo, a gente começa com 5 camadas. Então aqui embaixo eu tenho a minha camada número 5, aqui eu tenho a minha camada número 4, aqui eu tenho a minha camada número 3, aqui eu tenho a minha camada número 2, e aqui eu tenho inserido alguma coisa camada número 1 história. Então costume solear os seus elementos, né? Coloque os elementos em solo e vê se essa bateria soa bem nessa camada aqui, e na hora que entra o kick vai para a camada número 2 e assim sucessivamente. Ou seja, que aqui esteja a camada número 5, que aqui esteja a camada número 4, 3, 2, e aí você solta os seus elementos em solo e vê se, vou soltar os elementos da camada número 3, estão batendo ok aqui, e aí na hora que eu solto da camada número 2 eu sinto que ele tá vindo. Porque ao contrário de não fazer esses procedimentos, eu posso estar ouvindo aqui o meu solo, a camada número 3, e soltar meu elemento principal e ele não furar esse teto do camada número 3. Então você vê que sua mix não está bem equilibrada. Ok. Legal. Deixa eu ver agora como estamos aqui, pessoal. Salve, Lemes. Tamo junto, meu mano. Legal, valeu. E agora, falando... a questão que ficou por falar, que seriam esses padrões de volumes, essa questão aqui, ela aborda os estilos musicais e como eles podem nos ajudar a nos orientar com as nossas atitudes na mixagem. Então, por exemplo, eu não sei como proceder na minha mixagem. É importante trazer algumas referências. É importante... A gente não tem que se excluir totalmente de ter uma referência, de usar essas referências musicais que são os nossos gostos, né, na hora de fazer a mixagem. Ou seja, colocar uma referência musical, pegar uma música que você gosta, colocar essa música na sua DAW em cima, trazer a sua música que você acabou de mixar ou que você vai começar a mixar e ouvir um pouco as duas. Entender qual que é o padrão desse volume. Esse padrão de volume, normalmente a gente consegue entender ele com medidores. Tanto com equalizadores, com analisadores de espectro e também com nossos medidores de dBs, medidores de LUFS, enfim. Então, uma vez que a gente coloca a nossa música para tocar e a gente vai no nosso equalizador, a gente com o analisador de espectro, né? Cadê aqui meu monitor? Então, por exemplo, eu tô aqui com essa música, inclusive eu tenho que dar os créditos da música de um amigo que já foi um aluno, Felipe Holanda. Obrigado pela track, tá ajudando a gente aqui. Então, por exemplo, eu estou usando essa track como referência. Eu gosto dela, eu acho que ela soa bem, eu quero ver como que isso se comporta. Eu vou aqui no por exemplo, tô vendo como essa música se comporta. A maneira como o equalizador está se comportando aqui
é a maneira que é a identidade desse estilo musical. Normalmente, na música da pista, a gente vai ver que tem graves bem proeminentes, os agudos também dando toda essa potência grave, uma balança, os vocais e de uma certa maneira, a mixagem de pista é uma mixagem que vai ter uma aleatoriedade, né? Ela é de uma maneira meio clareza, de uma maneira meio igual. A gente vai manipular, futuramente eu posso fazer mais vídeos, mas o que a gente vai controlar em mixagem de pista, são esses rumbles, são umas frequências muito conflitivas que a gente encontra em 120 Hz, umas coisas de low end, mas não é assunto para agora. Mas o que a gente estava falando é entender como são as frequências. Por exemplo, se eu estivesse ouvindo um reggae, o reggae costuma a ser muito mais forte de frequências graves e médias, e esse equalizador iria descendo aqui. Então é uma identidade um pouco do reggae. Se eu fugir muito disso, descaracteriza. Não que você não possa fazer e trazer personalidade, mas não é tanto dentro do estilo. Ok? Legal, então chegamos no final dessa parte de volumes relativos e ajustes de volumes. Espero que vocês tenham gostado e eu vou começar a falar agora um pouco sobre os panoramas. Então vou tirar esse tópico, só um minuto para eu organizar minha tela. Quiserem falar alguma coisa no chat, tô aqui. Agora seria uma hora legal para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, posso responder enquanto eu vou organizando aqui a próxima. Trazer um assunto que ele é muito importante para a gente continuar aqui. Antes de falar sobre os panoramas, eu queria passar uma informação importante sobre essa percepção que nós temos de volume. Porque nós vamos começar a nossa mixagem, mas é importante que a gente tenha uma quantidade mínima de volume no nosso estúdio, na nossa caixa de som, nos nossos monitores, para conseguir entender todas as frequências. Por quê? Porque o nosso ouvido, ele não ouve as frequências, todo o espectro de frequência de maneira igual, de maneira linear, se não houver uma quantidade de volume suficiente. Então, existe o conceito, né? Nós trabalhamos com esse gráfico de Fletcher e Munson, que ele explica mais ou menos como o ouvido humano escuta. Então, nós temos uma tabela aqui que ela vai de maneira horizontal, em relação a frequências e de maneira vertical em relação a volumes. Então, aonde vocês estão vendo aí 0, 20, 40 é a quantidade de volume. E do lado para lá, que não está marcando aqui por causa desse gráfico que não saiu aqui, não tá tal, mas seriam frequências. Então, você imagina que aonde está essa frequência? Deixa eu passar a minha cursora. Então, você imagina que essa frequência, aonde está o 0, 10, 20, 30, 40, 50, bem ao meio, ao vermelho, seria mais ou menos 1000 Hz. Seria mais ou menos a metade do nosso equalizador. Então a gente vê que com 20 dB, agora à esquerda, intensity ali à esquerda, ó, 20 dB, até, sei lá, uns 800 Hz aqui embaixo, nós não estamos ouvindo nada. Então, o que acontece?
a gente precisa de uma quantidade mínima de volume para a gente ver que essas linhas elas costumam ficar um pouco mais iguais. A gente vê que elas não vão ficar iguais nunca, mas mais próximo ao 90 decibéis ali em cima, ao 90 decibéis, ela começa a ficar um pouco mais pareja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no meu estúdio, se eu não tiver ao menos entre 80 e 90 decibéis, eu não vou conseguir ouvir frequências graves o suficiente. Então que a tendência da sua mixagem é colocar muito grave sem entender exatamente a quantidade de pressão que você está colocando na sua track. E essa música, quando for soar numa balada, numa boate, em algum som que tem muita potência, provavelmente vai distorcer ou você vai perder essa sua relação de equilíbrio. Então eu aconselho vocês pegarem um aplicativo de medidor de pressão sonora, um SPL meter, e colocar na sala de vocês com o alto-falante ligado com a produção até alcançar 90 decibéis. E ir na placa de som de vocês e deixar esse ponto lá como marcado, como esse ponto óptimo de escuta. Então, toda vez que você for trabalhar na mixagem musical, você vai lembrar dessa sua guia e vai colocar esse volume em menos, ou seja, se o volume da sua placa ficou em 90 graus, uma posição 90 graus, guarde esse 90 graus para você saber que isso são 90 decibéis. E você não vai conseguir, você não vai perder a sua orientação na hora de começar a sua mixagem. Essa é a primeira dica, sempre mixar em 90 decibéis. É claro que quando a gente está trabalhando com a parte criativa, volumes mais baixos são aceitos, mas na hora da mixagem, sempre manter esse padrão de 90 decibéis, ok? Isso é muito importante. Outra questão é a questão então, a questão das curvas de Flat Munson, que a gente precisa manter os 90 decibéis. Outra questão é não alterar volumes na hora da mixagem. Ou seja, o nosso ouvido ele perde muita referência de maneira muito rápida na hora que a gente altera o volume da nossa mixagem. Então vamos supor, eu estou ouvindo em 90 decibéis e agora eu vou pegar e vou jogar isso para 60. A gente acabou de falar que vai perder a percepção de frequência, vai aumentar muito também, vai começar a saturar os agudos, isso também não é legal. Então ficar brincando com o volume master do seu estúdio não é interessante. Quanto mais fixo ele poder se manter dentro do seu estúdio, mais você vai conseguir equilibrar os seus ouvidos com com o som do lugar onde você se apresenta. A relação vai ficar muito mais próxima do que você ficar sempre mexendo nesse balanço, ok? Estou pensando em deixar a parte de panorama para a próxima live, para não ficar muito extenso, né? Porque eu queria fazer a live de 1 hora. Então a gente pode tirar dúvidas e eu posso fazer uma outra live falando sobre os panoramas. Ok? Eu vou deixar aqui também no chat algumas referências a mais. Eu deixei a do Bob Osinski. Existem algumas outras referências também que eu acho que é importante. Por exemplo, de algumas revistas de áudio profissional que eles vendem em PDF online. E a gente aprende muito. E foram umas revistas que eu também aprendi muito, como a Sound on Sound. E acho que pode ser interessante para vocês acompanharem aí o mundo dos equipamentos, das novidades, porque tudo que sai lá é sabe, um pupurri do melhor que tem do áudio no mundo. Então é isso, eu vou fazer uma próxima live tratando sobre os panoramas e assim a gente vai por parte e fica melhor também para dividir os vídeos em alguns temas, ou seja, cada vídeo no seu tema mais específico, e aí depois quem quiser consultar cada um vai indo em específico e esse ficou mais em cima do que são os volumes. Beleza? Eu agradeço a atenção de todos. Eu vou deixar também aqui o endereço do meu site para quem quiser ter mais informações. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, se informar um pouco mais sobre os meus próximos projetos. Tamo junto, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Ethel Leiter e tamo junto.